E aí, fiel, uma excelente quinta-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí desse Coringão que joga nesta noite contra a equipe do Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista às 19h30. Estou trazendo um corte aí com essas últimas informações, provável escalação do timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários e vamos aí com o vídeo. Quinta-feira, o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino e a Lili Nascimento chega também aqui ao nosso Sport Center mais uma vez, trazendo as informações deste Corinthians para o jogo de hoje. Bem-vinda, Lili, um beijo. Fala, Gláucia, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. É hoje, hein? Corinthians vai até Bragança Paulista para encarar o Red Bull Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques. A bola vai rolar às 7h30 da noite. Daqui a pouquinho a nossa equipe está se deslocando para lá também para mostrar esse segundo jogo aí do Corinthians no Campeonato Paulista. Lembrando que teve vitória na estreia, né? O Corinthians venceu por 3-0 a Ponte Preta, mas aí também vai pegar um Red Bull Bragantino que venceu o Noroeste por 1-0. Então é claro que o técnico Wagner Mancini também está em busca da segunda vitória. Para o jogo dessa noite vai ficar aquela dúvida, será que teremos a estreia do Gabriel Paulista? Ele já está inscrito, então ele pode jogar. Resta saber se o Dorival vai relacioná-lo para essa partida, se ele começa ali no banco de reservas, né? Ele que chegou para disputar posição com Gustavo Henrique e André Ramalho. Aí a gente sabe que tem essas notícias de mercado, né, que a gente está acompanhando, a chegada do Caio César, como vai ficar para a apresentação oficial dele, o Matheus Pereira, o Pedro Milans também. Então é claro que o Fã de Esportes vai acompanhando com a gente, mas especificamente falando desse jogo, Gláucia, o torcedor corintiano tá empolgado. Porque se for olhar num cenário assim, eu mesma parece que não tive férias do Corinthians, não. Jogou no dia 21, é o último campeão da Copa do Brasil e já começa ganhando no Campeonato Paulista. Então é claro que a expectativa do torcedor corintiano fica lá no alto. E aí ao longo da programação da ESPN a gente vai mostrando tudo aí sobre esse jogo. Quando chegarmos lá em Bragança Paulista, também toda a preparação do Timão e do Red Bull Bragantino para mais uma partida desse estadual. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Lili, trazendo as informações do Corinthians para este jogo de quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. Ainda o Dorival Júnior sem alguns dos seus principais jogadores nesse início de temporada, né? O Garro, o Depay, mas na estreia diante da Ponte Preta, principalmente do meio para frente, era um Corinthians mais mudado, mas defensivamente com a sua espinha dorsal, muito bem organizado esse Corinthians. O Dorival conseguiu dar um ritmo bom para esse time na estreia. O que será que a gente pode esperar para hoje em Bragança também? Eu acho que faz sentido ele promover a estreia do Gabriel Paulista. O Gabriel na própria apresentação fala que fisicamente está bem, que está à disposição. Eu acho que faz sentido, sim, porque é a partir daí que ele vai começar a ver também, né, algumas peças ali em que ele vai poder contar ao longo dessa temporada. O Corinthians que ainda está atuante no mercado, ainda precisa de alguns jogadores. A gente fala sobre reservas dos próprios laterais, que entregam muito para o Corinthians, né? Se a gente fala de um Corinthians muito forte na reta final da temporada passada, passa por um encaixe também, uma entrega de Mateuzinho e de Bidu, dois jogadores que ofensivamente ajudam muito o Corinthians. Nessa estreia, a dupla de zaga, né, vai muito bem, marcando lá na frente, fazendo gols, o Gustavo e o próprio André Ramalho. Mas também teve ali o André, que foi muito bem, o Guinegão, que ganhou oportunidade de novo. Então, acho que ele tem algumas coisas ali para observar. Enfrentamento de Série A, né, de Campeonato Brasileiro. Sempre muito difícil enfrentar o Bragantino. Pode ter a volta do Yuri hoje também, né? Pelo menos pro Dorival já dá mais uma encorpada no time, né? E fortalece o setor ofensivo, até porque a diferença de nível da Ponte Preta pro Red Bull Bragantino é considerável. Considerável. A Ponte Preta, com toda a dificuldade, também já perdeu o segundo jogo, né? Um time mais jovem também. Um time mais jovem que acaba de vir de Série C e com a limitação financeira das contratações, né? Então o cenário é bem diferente, mas acho que o Corinthians que já deu uma boa amostra na estreia, considerando o cenário, né? A gente tem que falar de um time que estreou 21 dias depois de ter terminado a temporada com o título, então mal descansou. Então é importante essa rodagem do elenco, acho que acima do desempenho, que hoje deve ser um pouco mais complicado em relação à estreia. E tô com a Mari nessa questão de aproveitar, de fazer observação, de jogadores que podem ganhar mais espaço. Lógico que a gente vai falar, por exemplo, da possibilidade de estreia do Gabriel Paulista, de um
Yuri Alberto que pode jogar, mas estou muito animado de ver uma continuação do André, que acho que é um jogador que pode crescer demais, ser uma peça muito importante do Corinthians ao longo da temporada. Então acho que para esse tipo de jogador é um bom momento para você ganhar mais bagagem, se estabelecer, ganhar ritmo de jogo. Acho que vai muito mais por aí do que você pensar, não, tem que jogar bem, já garantiu 6 pontos, até porque o enfrentamento é pesado. O próprio Vitinho também, né? Sim. O próprio Vitinho, o Campeonato Paulista pode ser... Ele que chega no meio da campanha, né? Exatamente. Do lado do Bragantino, a gente observar como começa o trabalho do Mancini, que veio para apagar incêndio ano passado, né? Ficou, então também acho que é interessante a gente observar como é que vai seguir esse trabalho do Mancini lá no Bragantino. Corinthians, que tem informação, a galera perguntando aqui no chat, vocês têm alguma informação sobre o porquê o Corinthians não anunciou ainda o Matheus Pereira? Que eu saiba, já está tudo certo, o Corinthians vai pagar ainda uma taxa por esse empréstimo, pelo que me falaram ontem. Não tem valor exato, mas tudo certo, né, Hernan? Matheus Pereira, o próprio Caio César, aí o Caio César com a diferença que não tem taxa de transfer, são negociações que estão aí já nas vésperas de você fazer o anúncio oficial. Eu queria só trazer uma informação e abrir aspas para uma fonte, porque ontem saiu do interesse do Corinthians no Cebolinha, no Everton Cebolinha do Flamengo. Sim, que tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. Então, tem alguma coisa aí, Ana? Então, eu perguntei para uma fonte, vamos abrir aspas para a fonte, e a fonte diz: excelente jogador, mas não tem nada no momento. Então, assim, o Corinthians não tem conversas ou negociações pelo Cebolinha. Aí você vai falar, tem o interesse? Claro que tem. A avaliação, ele é muito bem avaliado dentro do Corinthians, acham ele excelente jogador. Mas não tem uma negociação nesse momento em curso com o Flamengo para a vinda do Cebolinha, segundo essa fonte que me respondeu quando eu perguntei. Até porque o Flamengo mudou a postura em relação ao Cebolinha, porque antes ele era um jogador considerado negociável, mas agora, depois dessa reta final de temporada que ele teve, o Flamengo está tentando até renovar o contrato com o Cebolinha, porque viu que ele tem um potencial e aí deve avançar nessa questão. Mas um jogador está de saída do timão. Ah, é? O volante Rian. Rian, que foi emprestado pelo Corinthians ao Fortaleza, empréstimo de uma temporada até o final deste ano, com opção de compra. Rian, que foi um pedido do técnico Thiago Carpini, André, não sabia disso, André? Ah, é? Você tem uma boa relação com o Thiago Carpini, né? Você gente conversa. Boa. Gente boa, né? Gente boa. Ele é o trabalho do Carpini no Fortaleza no ano passado eu fiz o último jogo, um penúltimo jogo, na verdade, do Juventude. Tive a chance de conversar com o Carpini e ele ainda estava indeciso para qual mercado ele iria abraçar. Ele tinha situações de Série A, tanto que o nome dele ficou muito forte no Inter. Teve até colega do Sul que cravou que ele seria o novo técnico do Inter. E de fato tinha o interesse. O mercado, porque ele estava olhando, era um mercado de Série B, mas com um time que tivesse a possibilidade de voltar à elite. E aí, quando pintou o Fortaleza, né, que acabou não ficando com o Martim Palermo, ele entendeu que dava para montar um time para voltar para a Série A do Brasileirão. Então, essas escolhas, esses reforços, tem muito da mão do Carpini. Então é isso, já Carpini que pediu a contratação do Rian, volante do Corinthians, que é aguardado nos próximos dias. Pode falar. Não, desculpa, e eu ia falar que acabou a novela Félix Torres. Isso é informação. Vai deixando seu like aí, tá? Mas acabou, então vai pro Internacional. Vai viajar nos próximos dias, quiçá nas próximas horas, para exames médicos e assinatura de contrato. Fabinho Soldado fazendo o serviço dele no Inter, não, né? Mas aí nesse caso, eu sei, a pilha do corintiano é essa e tal, mas acho que nesse caso, o que estava pegando era o Corinthians se acertar com o Pepe Chamorro, que é o empresário do Félix Torres. E o Corinthians fez uma proposta ao Pepe Chamorro de parcelamento desses atrasados aí com o Félix Torres, com o próprio empresário. Ele deu o aceite ontem à noite. Ontem à noite o empresário respondeu oficialmente dizendo, aceito esse parcelamento e tal. E aí agora o Internacional emitir a passagem para o Félix Torres, para ele fazer os exames médicos. Passando nos exames médicos, ele assina por uma temporada
com opção de compra de 4 milhões de dólares. Então acabou a novela, Félix Torres é do Internacional. Sim, eu achei você muito empolgado pro jogo contra o Bragantino. Achei você meio contido. Verdade. Sabe por quê, Bebina? Por quê? É muita experiência. Agora é o momento do Dorival é um momento diferente do Marcelo Campos, Marcelo Paz. Gente, você tá meio estranho hoje. Não tá sei, fazendo... a minha volta te deixou meio perdido. É que o Marcelo Campos está aqui na minha cabeça, Bebina. Está aqui na minha cabeça. Mas o Marcelo Paz e o Dorival, o que eles estão fazendo? O quê? Que teve que tirar a molecadinha da copinha para poder ver a molecada que ele vai poder contar, tá de coisa de tal. Aí ele termina o jogo contra a Ponte Preta jogando em casa com o Kaique, com o Dieguinho, com o Guinegão. Quer dizer, ele está tentando analisar André, essa molecada e incorporar num time que ele está montando. Então, o que eu vejo hoje contra o Bragantino? Eu vejo muita disposição, a molecada que vai correr, que vai entregar, que vai devolver pro Bragantino a mesma vontade que eles estão. Porque o Bragantino e o Cleiton, o goleiro, eles só jogam contra o Corinthians. Aí ele veste a camisa do Eu gostei tanto do Cleiton no último jogo do Inter, no Brasileirão, última rodada. Você viu contra o Inter que ele fez? Ele colocou a bola pra dentro do gol. Eu não falarei mal do Bragantino esse ano, jamais. Não, você nem pode, pros 10 anos. Pros 10 anos você não pode falar mal do Bragantino. Agora lá contra o seu time, ele pegou a bola, jogou pra dentro do gol, aí ele tomou o gol. Agora contra o Corinthians, ele mete a camisa do Neuer. Do Neuer? Aí ele vira o Neuer. Eu achei que você ia falar do Alisson. Não, aí se fosse, seria bom. Ele ia fazer pelo menos 2. Eu não consigo entender o Ronaldo. O que foi? Outro dia ele tava falando do Marcelo Paz aqui, que tinha que fazer. Agora você tá falando que ele é o melhor que vai salvar o Corinthians. Ajudar o Ele conseguiu o que ninguém conseguiu, ter coragem de ir pro Corinthians. Bebida Renata, fica na sua, Cícero. Você não tem jeito, hein? Você vai ser impeachment amanhã. E domingo você prepara o lobo que vai ser a sua lá na arena. Tem que ser corajoso. Bebida Renata, deixa uma coisa pra você. O Paz e o Stabile estão trabalhando de verdade. Porque colocaram fim no Terceban. Isso é Mas isso é uma coisa super importante. Então, vai trabalhar como se não puder contratar? Eu tava preocupado. Aí ele chega e começa a falar em nomes. Porque esse Marcelo Paz, esse cara é fera. Sabe o que é SAF também? Se a SAF vai ser boa pro Corinthians ou não. Então eu tô otimista. Eu estou otimista, sim. Corta ele. Agora, Cicinho, falando bem sério sobre esse jogo, é interessante. Bragantino e Corinthians, adversários que vão se enfrentar também no Campeonato Brasileiro. Sério, que você não falou do jogo, você mudou o assunto. Do jogo. Quem é favorito para essa partida, hein, Cicinho? Olha, Renata, o Corinthians, sempre quando entra em campo, entra com um certo favoritismo, Olha né? Isso, e assim, mas num jogo como hoje, acredito que o Corinthians com a equipe alternativa e já o Bragantino com a sua equipe principal, o Bragantino é favorito. Mas é Corinthians. Fora de então casa, a gente tem que... O Corinthians tá jogando fora de casa contra o Bragantino. E eu não tô falando que o Bragantino é favorito. Mas não dá pitaco, não dá pitaco, não. Eu falei com o time titular, o Bragantino, e o Corinthians com o time alternativo, o Bragantino Okay. Mas o Corinthians sempre surpreende. O Bragantino, para jogar bem, ele precisa que o John, que é a chave desse time, esteja inspirado. É o jogador que define, não só construindo jogadas, mas também concluindo, fazendo gols, como aconteceu na primeira rodada. Esse é um cara que a gente tem que olhar de perto. E daqui a pouquinho, o Wallace também, que é um jogador interessante vindo do Flamengo, para reforçar essa equipe. Seguinte. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo duelo aí do Corinthians contra a equipe do Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, às 19h30, lá em Bragança Paulista. A transmissão da partida será nos canais TNT, YouTube da Cazé e Rede Record. O Timão, que vem até empolgado para essa próxima partida, depois de vencer a equipe da Ponte Preta pelo placar de 3-0, também vai pegar um Red Bull Bragantino empolgado, porque eles venceram também na primeira rodada a equipe do Noroeste pelo placar de 1-0 fora de casa. Estou trazendo aqui na imagem um recorte dos últimos 5 jogos contra a equipe do Red Bull Bragantino. O Timão venceu 2 partidas e o Red Bull Bragantino venceu 3, ou seja, duelo bem complicado aí para o Timão fora de casa e principalmente por esse pouco tempo de preparação nessa pré-temporada. Enfim, vamos ver como o Dorival Júnior aí vai preparar esse time, até porque no final de semana tem um clássico contra o São Paulo e o São Paulo vivendo uma crise imensa. Com certeza Dorival Júnior vai jogar essa partida também visando o clássico no final de semana. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!